Oi pessoal, vamos falar hoje sobre coordenadas geográficas. O que vem a ser coordenada geográfica? Coordenada geográfica é uma ferramenta de localização, diferente da ferramenta de situação. Qual a diferença entre localização e situação? A situação vai depender do sítio. Assim é que já diz, situado. Então, para ter uma situação, eu tenho que ter um sítio e uma referência. A Paraíba está situada onde? Está situada entre Rio Grande do Norte, Pernambuco, Oceano Atlântico e o Ceará. Eu tenho sítios de referência. Já as coordenadas geográficas, ela não tem sítio de referência. Ela tem um ponto determinado. Então, em qualquer ponto da superfície terrestre, eu posso determinar uma coordenada. E aí, para fazer essa localização, primeiro houve uma divisão da esfera terrestre. Dividiu em duas semisferas, no meio, equalizado, e aí chamou-se de equador. E aí eu vou ter uma variação de 0 a 90 graus e vou ter quantos paralelos for necessário, for possível, aqui de 0 até 90. Para o sul também de 0 até 90. Uma outra referência foi os meridianos. Não é? Os meridianos são variantes em 180 graus. Diferente da linha do Equador, ele foi determinado pelo meridiano que passa sobre Greenwich. Então, o meridiano 0 seria Greenwich. Se isso aqui for Greenwich, eu tenho 180 graus para cá, 180 graus para lá. Então, os paralelos são de 0 a 90, de 0 a 90, norte e sul. Os meridianos de 0 a 180 este, de 0 a 180 oeste. Então, isso aí ainda não é um ponto de coordenadas, são meridianos e paralelos. Bom, daí paralelos e meridianos são linhas de determinação de pontos da superfície terrestre. Quando eu cruzo um paralelo com um meridiano, eu vou ter um ponto de coordenada. E aí esse paralelo passa a chamar-se de latitude e esse meridiano passa a chamar de longitude, que ele tem uma subdivisão em grau, minuto e segundo. Vamos ver como essa divisão é feita. Bom, para facilitar cálculos de coordenada em uma esfera, nós vimos há pouco no desenho anterior, uma esfera ficaria difícil fazer esse tipo de cálculo com meridianos curvados e paralelos também. Um cartógrafo francês chamado Canevas idealizou esse diagrama. O diagrama de Canevas, que é um absurdo, mas depois se entendeu que para uma escala muito grande seria o ideal. Então, o que é que o Canevas idealizou? 180, 90 mais 90, 360, o dobro desse aqui. E aí ele pegou a esfera terrestre e colocou no plano. Daí, eu tenho aqui a linha do Equador, se for de 1 grau, 90 paralelos para o norte e 90 paralelos para o sul. E se for de 1 grau, 180 meridianos para o oeste e 180 para o oeste. Aí, como calcular um ponto de coordenada em qualquer ponto da Terra? Imaginemos que eu quero calcular uma coordenada aqui, P. Eu tenho uma quadrícula e essa quadrícula vai estar entre 30 graus para o norte e 60 e entre 60 e 90 para o oeste. Eu vou sacar essa quadrícula e levar ela para um outro desenho. Vejam que a latitude está variando entre 30 e 60 na posição norte. A longitude está variando entre 60 e 90 na posição este. O ponto que eu quero calcular é esse aqui. Então, qualquer ponto na superfície terrestre
vai ser de cálculo de coordenadas. Por esse P aqui, nós vamos ver que é possível em qualquer ponto. Bom, sacamos aquela quadrícula. Vai que você está diante de um mapa de uma carta, de 1 para 50 milhões, e sacou aquela quadrícula lá, está variando entre 30 graus e 60, 60 e 90. Quando a gente tem um ponto de coordenada, tem que ter orientação, se está no norte ou no sul, no oeste ou no oeste. Mas quando você tem uma quadrícula, não precisa informar orientação, é claro. Por quê? Se essa aqui de baixo é 30 e a de cima é 60, lógico que o equador vai estar aqui. Crescendo para cima, ela vai estar no norte. A longitude é a mesma coisa. Se você tem 60 graus, está crescendo para a direita, então essa quadrícula vai estar no este, né? Ou leste, como queira. Por quê? Porque Greenwich vai estar aqui a 0, crescendo até 180. A latitude vai estar aqui às 30 e 60, crescendo até 90. Então, essa quadrícula, sem ter outra informação de orientação, eu já sei que está no norte e está no este. Agora, para a gente trabalhar isso aqui, nós vamos usar cálculo com dois tipos diferentes de unidade de medida. Antes nós trabalhamos escala só com o sistema métrico decimal. Agora vamos usar os dois. Nós vamos usar radiano, graus, e vamos usar uma distância do sistema métrico em centímetros. Medir aquele tal desenho aqui. Né? Então saquei a quadrícula e a quadrícula está medindo entre a latitude 30 e a latitude 60, é onde está essa latitude que eu quero encontrar. Então, o que é que eu devo fazer? Eu vou perguntar, se ela estivesse aqui exatamente no meio, essa latitude aqui que eu quero encontrar, ela seria, daqui para aqui tem 30, metade 15, então ela estando no meio, eu teria 30 mais 15, 45 graus de latitude. Só que ela não está no meio, ela está mais para cá. Então, eu posso calcular qualquer latitude onde eu quiser. Nesse caso, medi 22,4 entre a latitude 30 e 60 e entre 30 e a latitude que eu quero, 7,2. Daí eu fiz a regra de 3 usando as duas unidades de medida. Eu estou dizendo que 22,4 centímetros está para 30 graus, assim como 7,2 centímetros está para x grau. Regrinha de 3, o que é que eu fiz? 7,2 vezes 30 dividido por 22,4. Deu quanto aqui? 9,64,2. Então, deu 9 graus e ainda sobrou alguma fração de graus, que no caso seria minuto. E o que é que eu fiz? Eu transformei essa fração aqui, fração de grau, em minuto. Fui para o sistema 64,4 vezes 60, que é a unidade de medida sexagesimal, dividido pela que eu quero, centesimal, que é 100. Aí ele me disse, essa fração está 38 minutos, ainda sobra 52 centésimos. Muito bem, centésimos da unidade de medida do sistema centesimal. E aí eu fui perguntar, bom, isso aqui, se fosse 60, daria mais um minuto. E aqui seria 39 minutos, mas não chegou a isso. Aí o que eu fiz? Peguei os 52 centésimos, multipliquei pelo sistema sexagesimal e dividi pelo sistema centesimal. Aí me deu 31,2, que não é 31,2, que a casa das dezenas está aqui, 2 dezenas é 20. Se você fizer esse cálculo na calculadora, ela não vai botar o zero, claro, porque a calculadora vai entender que nessa unidade não tem nada, só tem nessa 2 dezenas. Então a gente fica nessa posição aqui. Como devemos fazer arredondamento aritmético, eu vou saber que após a vírgula até 50 eu desço. E acima de 50 eu subo. Como ela está 20, eu desço. Então eu vou dizer que essa coordenada de latitude, que ela é indicada só pela palavra lat,
né? Latitude, essa latitude seria o que, ó? 9 graus aqui, ó. 9 graus, e aí 9 graus mais 38 minutos e 31 segundos. Mas 9 graus, 38 minutos e 31 segundos é só esse pedacinho. Então, qual seria a latitude dessa linha aqui? Seria 39 graus, 38 minutos e 31 segundos. Latitude 39 graus, 38 minutos e 31 segundos. Subindo norte. Daí, como foi possível calcular essa latitude, também é possível calcular a longitude. Eu quero a longitude dessa linha aqui, ó, que é maior do que 60 e menor do que 90. Eu meço essa distância aqui, né? Também meço essa aqui, calculo esse pedacinho aqui, somo a 60 e vou ter a longitude que será maior do que 60 e menor do que 90. Crescendo para a direita, essa longitude que eu encontrar aqui será a longitude este ou leste, né? Entre 60 e 90. Bom, fechamos. Talvez vocês tenham percebido que essa soma aqui, ó, esse 22.4 e 7.2, somando os dois deu 29.6. Eu faltei 4 milímetros. Na prática, isso vai acontecer muito. Porque eu estou medindo uma quadrícula desse tamanho com 22 centímetros, que não ocorre no mapa de escala, mesmo sendo de escala grande, não ocorre isso aí. 1 milímetro na leitura aqui é muito difícil ocorrer. Mesmo assim, se você perde esse fechamento aqui, não tem problema, porque ó, você vai fechar no final. Se vocês refizerem esse cálculo com essa soma de 30, vocês vão chegar a 31 minutos. 31 segundos. Não tem problema, vai chegar a 31 segundos. Agora, vamos perguntar, quanto vale 31 segundos, quanto vale 31 minutos, quanto vale 39 graus em distância real? Aí será o nosso próximo assunto.